Estamos aqui ao vivo no Quarta na Trilha do Trilhas de Criança. O Facebook, ó, o Instagram tá aqui começando a convidar as pessoas e nós vamos receber daqui a pouquinho a Nicole Kuchelski, que enfim, eu vou tá apresentando ela para vocês enquanto o pessoal tá chegando, mas eu tenho algumas novidades também para contar e quero aproveitar aqui o momento para você que ainda não conhece o Trilhas de Criança ou para você que já está aqui sintonizado nas nossas lives. Todas as lives que a gente fez até hoje agora estão lá no canal do YouTube, que acabamos de criar, é bem recente, mas que você pode estar assistindo de uma forma mais fácil ali para poder estar fazendo as suas pesquisas, as suas reflexões, tirando suas ideias. Então agora todas as lives do Trilhas de Criança estão ali no YouTube. Essa que você vai assistir hoje também com a Nicole também estará lá, no máximo até amanhã, para você poder estar assistindo. E claro, a live também não sai aqui do nosso perfil, então se você chegou atrasado, se você tem que sair mais cedo, enfim, pode voltar depois e estar assistindo aí com a gente todas essas ideias maravilhosas que a Nicole vai trazer aqui pra gente hoje. Já vou falando um oi pro pessoal. Enfim, eu queria agradecer tremendamente a Nicole, vou fazer isso daqui a pouco, ao vivo, assim que ela entrar. E eu queria contar para vocês, né, que nós somos, desde janeiro, vizinhas de bairro aqui em Florianópolis, mas acredite se quiser, até hoje nunca fizemos uma trilha juntas e tá mais do que na hora da gente combinar aí. A Nicole, que é uma pessoa, uma mãe super especial, uma mulher incrível e que vai estar trazendo aqui para nós um pouquinho aí do seu afeto, um pouquinho das suas cores, um pouquinho do seu coração, da sua experiência, para todo mundo aqui do Trilhas de Criança e também para a turminha dela. Deixa eu ver se eu já encontro aqui a Nicole, deixa eu te chamar, Nicole, para que a gente bate papo gostoso. Eu que estou já há uma semana mega gritada, todo mundo aqui em casa ficou doente, a gente teve que trazer para uma semana depois aqui a nossa conversa, enfim. Mas finalmente conseguimos, né? Deu certo. Deu certo. Tá me ouvindo perfeitamente? Como é que tá chegando o áudio aí? Tá ótimo. Tá bem Ai, bom. O meu tá bom também? tá ótimo, tá ótimo. Ai, Então, tá bom. antes de mais nada, Nicole, meu super agradecimento pela sua paciência de esperar mais uma semana até me recuperar. Qualquer coisa, ó, estou aqui com papel higiênico e se ouvir uma Uhum. buzina aí de caminhão, já sabe o que está acontecendo, né? Enfim, Ai, tranquilo. tá frio demais aqui em Floripa, mas Tá, como eu disse lá nos stories, nossa conversa vai ser quentinha, vai ser bem gostosa. vai, Então, vai sim. muito obrigada mesmo por você estar aqui. É uma honra, é um prazer. Como eu disse ali no começo, a gente é vizinha de bairro desde janeiro, mas a gente ainda não fez nenhuma trilha junto, né? E a gente Uhum. Não, precisa marcar aí para a criançada ir se divertir. precisa. Nossa, várias vezes que eu não fui foi porque um dos meus ficou doente. Sempre, Pois né? é. Tem alguém que tá. Vida normal de mãe, né? Não tem muito o que a Uhum. gente inventar, porque é assim Não. mesmo, vida real, enfim. Uhum. Nicole, eu queria que você começasse se apresentando. Eu sempre convido as pessoas para vir aqui para o canal e eu quero que conhecer um pouco mais e principalmente que quem está aqui com a gente ao vivo ou quem vai assistir depois consiga compreender ali a linha do tempo, né? Por que que você hoje, Uhum. mãe de três, que tem tanta experiência aí junto com a natureza, que traz ali no dia a dia da sua casa muito afeto, muita conexão, enfim, quem que era a Nicole lá na infância, porque com certeza é um reflexo, e para a gente poder, Uhum. enfim, como mães, aqui o grande público do Trilha são mães, para que a gente possa entender um pouco mais aí a importância da natureza na nossa vida. Ai, que legal. Então, eu tenho cada vez mais recordado a minha infância.
e percebido como eu fui uma criança conectada, assim, com a natureza, e por mais que eu não tivesse muito incentivo, assim, mas eu lembro muito da curiosidade de brincar com as coisinhas no quintal da minha avó, de fazer comidinha, eu fazia poção mágica com pétalas de rosa e colocava açúcar em cima e comia, sabe, assim, e eu comecei a recordar muito disso, assim, dessa coisa que tinha na casa da minha avó, e que era muito especial. Só que eu fui uma criança que eu tinha asma e bronquite, assim. Então eu Hum. vivia muito bem cuidada, era muito difícil para os meus pais ficarem tranquilos e me deixar explorar muito a natureza. Eu tinha alergia de tudo, chegava a primavera, eu passava mal, então eu não era muito conectada com a natureza porque eu já era muito doente. Mas quando eu fui crescendo, eu sempre fui muito apaixonada por educação. Assim, a minha mãe é educadora. E isso sempre me atraiu muito, eu tinha muita curiosidade de saber correntes pedagógicas, educacionais. Então, assim, eu tinha essa curiosidade, junto com essa questão da natureza, desde muito cedo. E eu fiz magistério, comecei a fazer magistério, então eu tinha 13 anos, e eu escolhi que eu ia ser professora e ia fazer magistério. Mas eu não terminei, eu acabei mudando de cidade, não terminei, mas eu lembro assim, de detalhes do que os professores falavam, do quanto eu me encantava pelas aulas do magistério. E aí, no fim, fui por outro caminho, né? Fiz serviço social, passei em concurso público. E aí eu achei assim que a vida já estava muito estável, sabe aquela coisa assim, a vida acabou, tá tudo certo, passei num concurso público, né? Estabilidade, pronto. Aí tive filho. Aí pronto, né? Tudo aquilo acabou. E eu, quando o Ravi nasceu, eu tinha certeza que eu nunca mais ia conseguir voltar pro trabalho que eu tinha. Era um trabalho maravilhoso, assim. Só que a minha frustração era que eu não conseguia colocar a minha criatividade lá. Então, por mais que eu estivesse num setor onde eu conseguia fazer coisas, assim, eu conseguia escrever projetos, eu não via os meus projetos na prática, né? Porque era muito difícil, é muito burocrático. E aí eu me sentia extremamente frustrada de não conseguir colocar as coisas na prática. Mas aí, com as crianças, parece que eu virei de ponta cabeça, assim, né? A vida virou de ponta cabeça. E aí eu tive o Ravi, eu tinha certeza que eu queria mais um filho, aí a gente teve a Brigitte e o Lírio também, a gente já, né, veio no bolo, assim, da família grande que a gente queria. E aí, eu acho que o que mais conectou, assim, me conectou com as crianças e com a natureza, foi a nossa curiosidade por explorar diferentes formas de natureza pelo mundo, assim. E quando a gente viajava, né, a gente viajou um tanto, assim, nesses 6 anos, 7 anos que o Ravi, desde que ele nasceu, e era a nossa curiosidade de descobrir, assim, como é que é o outono lá na Itália? Como é que é o verão, que a gente pegou um verão na Irlanda, e que era muito parecido com o nosso inverno daqui, assim, né? Era um verão, mas era frio e gelado. Então, tudo isso foi marcando esse contato assim com diferentes naturezas, mas o quanto cada vez mais a gente, conectado com essas diferentes formas de natureza, a gente se conectava com a gente. Eu, enquanto pessoa, e eu com eles nessa relação. Então, foi muito especial essa experiência, assim, de olhar para a natureza de diferentes formas e perceber como que elas conversavam comigo, sabe? E com a nossa relação enquanto família. Olha só que Sim. interessante. Você acabou trazendo a natureza para você nas suas crianças, mas lá na sua infância, na verdade, ela estava meio que proibida para você. Muito. Nossa, e eu fiz muita terapia para olhar para isso, Olha só, porque olha só. porque eu me sentia muito dentro de uma caixinha, assim, né? Então eu não podia explorar muito a natureza, eu não podia estar muito. Então, hoje o que eu vivo com as crianças, até as nossas saídas na natureza, e depois que a gente começou a trazer alguns elementos da natureza e construir com esses elementos a partir das nossas mãos, tudo isso foi ganhando ainda mais vida e parece que eu fui resgatando essa Nicole pequenininha que queria brincar também, essa Nicole pequenininha que também quer pisar na lama, se sujar, já, né, assim inteira, ficar com brincar de areia. E aí eu resgatei essa Nicole para brincar com as crianças. Então hoje tudo que a gente faz, eu sinto muito que é uma conexão com a minha criança e essa eu falo, né, que o meu trabalho hoje ele não é para as crianças, ele é para os adultos que convivem com as crianças, porque é essa troca que está sendo muito legal, assim, da gente enquanto adulto trabalhando com as crianças numa perspectiva da nossa criança também. Com certeza.
Tem uma frase que eu gosto muito de falar há muito tempo já, que é a seguinte: não há garantias para nada, né? Ainda mais quando a gente fala de maternidade, fala de crianças. E por que eu trouxe essa primeira pergunta para você? Porque, enfim, se discute o tema criança e natureza, não é de hoje. Mas eu vou te fazer uma pergunta logo na sequência, que a gente vai adentrar mais profundamente nisso. Mas não é de hoje que a gente tem esse tema no ar, né? E existe alguns livros muito interessantes que chocam a gente pela quantidade de sabedoria que tem ali. E um deles, que agora está muito em voga, é A Última Criança da Natureza, do Richard Louv, que você com certeza já leu também. Nesse livro, ele traz várias histórias de cientistas, né, biólogos, químicos, escritores, enfim, de várias pessoas que são reconhecidas mundialmente, que tiveram uma infância de imersão total na natureza. De natureza livre, de sem ter adulto tomando conta, completamente entregue, e que foi justamente essa relação, essa conexão, que tornaram elas adultas com olhares sensíveis para a natureza, inclusive trazendo para o seu trabalho. E agora você me fala justamente que na sua infância essa natureza era proibida. E isso é muito interessante da gente conversar com as mães. O teu público basicamente é de mães, o meu também, de quebrar, já começar quebrando esse paradigma, né? De que, sim, nós estamos aqui para falar de oferecimento de natureza para a criança. Mas o que significa isso de verdade? Né? Significa que a criança todas as crianças vão ter uma linha reta e que lá na frente vão se tornar adultos sensíveis à natureza, a uma preservação ambiental, a um trabalho relacionado a essa conexão? Não necessariamente. Né? Mas não que também esse trabalho não esteja, não tenha a sua verdadeira importância, claro que tem. Mas o que vai repercutir, isso vai muito de criança para criança, de sociedade para sociedade, de experiências de vidas diferentes, que vão trazer um resultado completamente distinto, que não desmerece, em hipótese alguma, o trabalho que você faz hoje, o trabalho que outras pessoas fazem, de fazer essa conexão, né? Então, por isso que eu gosto de começar com essa pergunta, sabe? Para entender você adulta no reflexo da criança lá. Ou seja, existem 1000 possibilidades. Muito. E é muito legal. Nossa, foi muito legal olhar para isso, porque eu percebo na minha infância, né? E hoje no meu trabalho também, assim, parece que tem uma cola que liga para mim essa questão da natureza, dos trabalhos manuais e da relação com as crianças e tudo mais. E essa cola que liga tudo isso, né? E foi muito legal, porque assim, eu sempre pensava, será que a natureza é que é essa cola, né? Que liga tudo isso? Mas na verdade, o que cola é o afeto. E eu tive uma infância muito afetiva, assim, né, com inúmeros desafios, inúmeros, mas essa privação da natureza não era porque os meus pais não gostavam, era porque não dava. Então, eu vejo hoje, né, muitas famílias que querem esse contato com a natureza, mas que às vezes também não dá, porque trabalham bastante, falta tempo, moram num apartamento, são realidades difíceis, né, às vezes até tão conscientes de que é importante, gostariam de colocar mais no seu dia a dia. Então, é muito assim, tirar essa culpa também das mães, né? De, meu filho não vive na natureza, não mora num sítio e não, né, um contato todo dia. Porque tem né, essa colinha do afeto, ela passa a ser mais importante e encaminhar muito, né? Esse olhar para a natureza, esse olhar para a gente enquanto indivíduo sendo respeitado, respeitoso com as crianças. Então, foi bem legal fazer essa análise, gostei. E aí, a gente entra num fenômeno, né? E aí, enfim, primeiro de tudo, quero te parabenizar. Eu acho uma das coisas mais bonitas do mundo ver o sucesso das pessoas. Eu vibro muito com isso. E eu não sei se todo mundo que está aqui hoje sabe do boom que você deu, né? Em questão, assim, de um mês, de 5.000 seguidores passou para 50.000 seguidores. E, cara, isso é tão incrível, porque... E aí me vem a primeira pergunta mesmo que eu queria que você respondesse, o que você acha sobre isso? A sua história está intimamente ligada a essa história de, em menos de um mês e pouquinho, né, passar de 5.000 para 50.000, a tua história pessoal está intimamente relacionada à história mundial.
E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. O que significa esse fenômeno, né? Não só Nicole, mas mundial. Isso tem a ver com um resquício ainda de pandemia, das pessoas terem ficado tão trancadas e hoje elas precisam muito de natureza e estão indo atrás dessa informação de como fazer isso, na medida do possível, da sua realidade. Isso tem a ver mais com uma economia financeira, que finalmente as pessoas estão percebendo que natureza é barato, né? Extremamente barato, extremamente saudável, que você, com um aniversário que você daria alguns anos atrás, você consegue proporcionar para a tua família 30, 40 dias de férias na natureza, né? Ou vários outros passeios aí, enfim. Ou isso tem mais a ver com a questão de troca de paradigmas, de prioridade, que finalmente caiu a ficha ali das pessoas entenderem, cara, era isso que faltava na minha vida, né? Ou seja, o que eu estou fazendo que eu ainda não tinha prestado atenção nesse assunto, né? Porque agora, inúmeros perfis estão surgindo nesse assunto, cursos, livros, experiências, enfim, e isso é sensacional, né? Na minha opinião, isso é sensacional. Eu queria que você trouxesse a sua reflexão com relação a esses pontos. Então, eu acho que é todo esse conjunto de coisas. É incrível olhar para isso, porque eu tinha essa página e ela começou no início da pandemia. Então, eu tinha um projeto lá no comecinho da pandemia de falar sobre o brincar e tudo mais, e ela ia se tornar um espaço para vender produtos de diversas mulheres que faziam trabalhos feito à mão. Então, eu sempre tive muito isso de valorizar o trabalho artesanal. Eu gosto demais de usar as mãos. Eu acredito que usar as mãos é revolucionário, né? Quando a gente olha para o quanto as coisas, a indústria de consumo nos traz coisas o tempo todo, e aí, de repente, a gente pega uma coisa e faz à mão, assim, né? Em vez de dar uma bonequinha, a gente faz, né? Eu fiz essa hoje. A gente faz uma bonequinha e a minha filha brinca, assim, muito com as coisinhas que a gente faz juntas. Ela escolhe a cor do chapeuzinho. E aí, então, essa coisa sempre foi muito forte pra mim. Só que aí a gente acabou que no meio da pandemia a gente teve que viajar, porque o meu marido perdeu o trabalho. Enfim, a gente fez uma bagunça, assim, a nossa pandemia foi super complicada. E aí, de uns tempos pra cá, a gente vem retomando esse olhar, né? Eu com as crianças, assim, e a gente sempre nessa crise, assim, né? De tá, e agora a pandemia, será que escola? Será que não escola? Será que vamos ficar em casa? Será que não vamos ficar em casa? E aí, junto com isso, me acompanhou um trabalho terapêutico super profundo. Eu tenho uma psicóloga maravilhosa. E um trabalho de aceitação pessoal também. Do que eu gostaria de fazer. Porque até então eu focava nessa página como só para falar né, de criança, assim, do trabalho, do que a gente queria construir, um espaço para as crianças e tal. E aí, de repente, eu percebi que como, né, ao longo desses últimos anos eu estudei muita arte, fotografia, história da arte e tal. E eu falei, eu quero trabalhar com isso. E eu não conseguia encaixar essas coisas. E aí, de repente, eu comecei despretensiosamente a fazer videozinhos de trabalhos manuais, onde eu tirava foto, filmava, fazia toda aquela coisa arada de Reels, assim, né? E aí, de repente, eu vi que as pessoas gostavam daquilo, porque era um passo a passo, né? De como fazer, ou de trazer uma ideia, trazer uma inspiração. E aí eu falei, poxa, as pessoas estão precisando disso. E aí, junto com esse meu trabalho terapêutico, de, poxa, eu posso oferecer isso, né? Esse como fazer um bonequinho com graveto, como fazer, né, uma correntinha de tricô de dedo. E são coisas que dá para fazer em casa, são coisas super fáceis. E eu percebi que as pessoas estão buscando, né? Então, junto com esse trabalho do que eu tinha para oferecer, eu percebi que as pessoas estavam buscando muito essa leveza, assim. Ao invés de ver uma página que está trazendo coisas pesadas, né? Coisas assim, sobre opinião sobre tudo, porque é tanta informação, né? E não que isso seja ruim, eu acho que isso é super importante, né? As informações sobre várias coisas, a gente precisa saber o que está acontecendo, mas por outro lado, as pessoas também querem um lugar para dar uma respirada, assim, né? E eu senti que a minha página acabou trazendo isso. E foi muito engraçado porque muita gente me pergunta como que aconteceu e eu também não sei. Eu sinto que eu ainda não tenho uma dimensão da proporção que isso tem, porque foi muito rápido. Então, eu tive um dia que eu ganhei 10 mil seguidores num domingo. E foi logo depois de um post, que eu acho que foi um dos posts mais importantes, e eu acho isso tão significativo, que foi o post de 10 frases afetivas que podem marcar as crianças, né, para a vida. E eu pensei, porque quando eu fui fazer eu traduzi esse material e tal, eu
quase chorei vendo ele, assim, porque eu falei, poxa, a gente ama tanto as crianças, às vezes a gente esquece de dizer isso pra eles, né? O quanto eles são preciosos, o quanto eles são importantes, corajosos, e a gente às vezes esquece no dia a dia de falar. E isso fez esse boom, assim, porque esse post tem 200 e poucas mil curtidas, assim, compartilhamento e tal. E aí me deu essa sensação de as pessoas precisam disso, de afeto, de sentir que a natureza pode estar dentro delas, que elas podem acessar esse espaço de natureza a partir delas mesmas, não precisam ir tão longe, né? Então, assim, tem coisas ali que elas podem fazer no dia a dia. E aí foi muito incrível, porque eu sinto que as pessoas estão buscando muito, com certeza, coisas que sejam simples, que sejam rápidas, que se encaixem no seu dia a dia, porque a gente não tem dias onde a gente, né, vai se dedicar o tempo todo a fazer uma atividade manual com as crianças. Então, que seja uma coisa rápida, mas que seja com sentido, que tenha significado. Parece que as pessoas estão buscando, né, esse significado, assim, nas coisas que elas estão fazendo com as crianças, principalmente, que são preciosas, né? São pessoas que estão ali olhando para a infância, percebendo que elas são preciosas e querendo dar um pouco mais de si, assim, né? Sim, e não só isso, como justamente você, quando pega e fala de coração para coração, você está conseguindo falar a linguagem universal. E essa linguagem universal parece que está dando espaço para a natureza que antes não dava. Né? A questão, eu acho que a diferença é assim: o afeto, de certa forma, ele sempre existiu, ele nunca deixou de existir. Ele sempre esteve ali, grudadinho em cada mãe, em cada pai, independente da tua rotina agitada. Né? Mas, muitas vezes, esse afeto era materializado, por exemplo, num super passeio, no shopping, comprando milhões de coisas. Enfim, era assim que esse afeto se materializava. E hoje em dia parece que as fichas estão mudando, sim. As prioridades estão mudando, né? Parece que, de fato, estar ali com a criança no parque mais próximo de casa, pegando 2 gravetinhos, fazendo daqueles 2 gravetos um boneco, com uma linha, preenche muito mais do que aquela grana que você gastou absurdamente num passeio de shopping, né? Ou seja, parece que as fichas estão mudando. A nossa sociedade, de certa forma, está olhando ali para o mais simples. Porque é o mais simples que, de certa forma, traz mais resultado. Né? Preenche. Que é diferente de quando você passa, então, nesse dia de shopping, e quando você chega em casa, não preencheu. Parece que ainda tem um vazio ali dentro. Uhum. E isso é muito interessante. Isso é um fenômeno, volto a dizer, é um fenômeno não só que parabéns do seu canal e tudo mais, mas acho que é um fenômeno mundial e isso está sendo muito bonito de ser visto. Das pessoas voltarem para o simples, né? Voltar para aquilo que é o básico, que é a presença, né? A presença consciente. E a natureza consegue trazer essa presença consciente para a gente, né? Exatamente. Eu acho que a gente está se encontrando, assim, né? Na verdade, muitas pessoas que eu tenho conversado são muito parecidas comigo, assim. Parece que a gente está se encontrando, sabe? É uma coisa assim, poxa, que valorizam as mesmas coisas, que estão buscando, parece que uma tribo mesmo, para olhar para esse caminho. E como eu tenho falado muito de artes manuais, desse fazer à mão, é muito interessante quando a gente olha que qualquer coisa que a gente descubra, que a gente é apaixonado por aquilo, então seja, né, o tricô, seja mexer na terra, seja fazer uma comida, seja qualquer coisa que a gente usa as nossas mãos e que a gente permite que a criança faça junto com a gente, parece que é explosivo, assim. Porque quando a gente toca a mãozinha da criança e a nossa mão fazendo alguma coisinha junto, é o tempo que a gente olha no olho, que a gente escuta, que a gente olha com mais atenção e presença para esse momento. Por isso que eu falo tanto desse fazer manual, assim, porque tudo que a gente faz com as mãos nessa intenção vira algo artístico, vira algo criador. E aí a gente permite que a criança faça isso com a gente, né? E para mim essa coisa do afeto está muito nessa mãozinha que a gente pega e que a gente faz junto. A gente vai, né, numa trilha e a gente segura a mão da criança para passar por um lugar que ela pede. A gente tá nesse contato e isso eu sinto assim que é uma coisa muito explosiva, é uma coisa que talvez a gente não dava tanta importância e agora a gente está cada vez mais percebendo como essas coisas tão pequenininhas, né, como estar presente na mãozinha da criança, no contato, ouvindo,
faz toda a diferença e conecta 10 minutos de trabalho, conecta um dia inteiro de muitas vezes de correria, né? Uhum, Coisas uhum. muito pequenininhas. Olha, eu tenho umas 10 perguntas para te fazer aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar nessa 1 hora. Mas algumas que vieram da caixinha, enfim. E aí tem uma aqui que é bem legal, que é a seguinte, ó. Na sua opinião, o que não pode faltar numa casa para uma criança crescer equilibrada emocionalmente? Já trazendo mais para o nosso tema aqui. Uhum. Então, eu tenho colocado uma proposta ali do espaço de afeto. Depois eu posso, se você quiser compartilhar no teu, para as pessoas também saberem, que é um espaço que surgiu nesse momento de pandemia também, onde a gente escolhe, junto com a criança, elementos que são importantes para a gente enquanto família. E esses elementos, eles são elementos para brincar, então podem ser pedrinhas, gravetos, aí tem os bonequinhos, que eu falo que a gente representa uma família, então a gente fez os bonequinhos. Eu acho que esse brincar ele é muito precioso, onde ele tem os elementos que a família colocou ali. Então, eu, né, sinto que não tem uma fórmula pronta, mas são esses elementos escolhidos pela família e que não são só da criança, são também da mãe, do pai, do tio, da tia, de quem está envolvido nesse cuidado que de repente começa a brincar junto. E eu lembro muito da minha filha que pegava os bonequinhos e ela se relacionava com eles. Então ela ficava, mamãe, vamos passear, vamos fazer não sei o quê. E o meu filho que às vezes chegava bravo, assim, pegava o bonequinho e eu não quero hoje, vou sair. E saía bravo, assim. Então eles estavam trabalhando diversas emoções com elementos naturais. Se fosse a pedrinha, montar um castelinho com os gravetos que estavam ali. Então, ter à disposição um espaço onde a criança pode criar, seja com as pedras, com gravetos, com folhas que a gente trouxe de alguma coleta que a gente achou na rua, alguma coisa bonitinha, uma florzinha que a gente coloca ali no vasinho. Eu sinto que esse espaço, ele é muito potente, assim, ele traz essa possibilidade da criança se relacionar com a natureza e também com as emoções dela, né? Porque muitas vezes ela nem sabe nomear aquilo, os pais também não têm ali, né, muita ferramenta, então ali ela consegue brincar e ali trazer todas essas profundezas, assim, que moram nela. Acho que esse espaço Me seria diga uma uma boa coisa. dica. Mãe de três, com idades diferentes, com necessidades diferentes, com demandas diferentes. Como você faz aí a sua balança de equilíbrio, trazendo a natureza de uma forma individual para cada um? Além do Olha, espaço de afeto, em outra situação. eu sinto que com o Ravi, que é o mais velho, ele gosta e a gente se conecta muito, e essa necessidade está muito na expansão, assim, nesse brincar onde a gente vai no bosque, a gente corre, ele faz buraco, leva a enxada dele, faz buraco na terra que tem aqui na frente, e ele tem essa conexão onde ele precisa usar mais a força, então ele, né, precisa colocar mais em movimento. E aí a gente busca, né, nesses momentos que não são frequentes, tanto quanto eu gostaria, e tanto quanto ele gostaria, então menos frequente ainda. Mas é esse momento. Então eu sinto que é muito importante observar o que cada um deles precisa e aonde que ele precisa colocar essa energia. Então, né, o Ravi é fazendo buraco, correndo na terra, pegando uns gravetos grandes, assim, arrastando os gravetos, os troncos, os galho caído. E a Brigitte já, ela gosta, né? E eu sinto que ela se relaciona com a natureza desde muito bebezinha, ela nos vasos de terra, tirando terra, fazendo comida, tirando terra do vaso, jogando no chão, tirando do chão, colocando no vaso. Então ela não precisa tanto do espaço, talvez por ser menor também, mas ela se relaciona com esse espaço no pequeno, assim, né? Ela gosta e a gente vai tentando ter esses espaços em casa onde ela consegue estar com a terra, principalmente. E o lírio é uma grande questão, assim, né? Porque é, ele, eu brinco que ele não sabe que ele tem 2 anos, né? Ele acha que ele tem 7, porque ele vai na onda dos irmãos, então ele tá sempre fazendo o que os outros estão ali brincando, fazendo buraco junto, a hora ele tá cavocando com o Ravi. Mas eu sinto que é muito importante quando a gente tem as idades diferentes e, né, 3 crianças mais, é essa observação por que cada um precisa, porque se eu colocasse todo mundo no mesmo lugar, eles não conseguiriam extravasar da mesma forma, assim, ou ter esse contato do brincar da mesma forma. Então, essa observação bem refinada, assim, e verdadeira, né, sem julgamento. Observar mesmo o que eles estão criando, onde que a gente vê que eles criam de uma forma mais profunda, de uma forma mais prazerosa, e focar nisso, né, porque não vai ser com a frequência que talvez a gente gostaria, mas que quando é.
né? Quando é de verdade, assim, é bem especial essa observação. Então, agora, vamos lá, para as mães, né, que estão aqui com a gente agora, que muitas vezes não sabe o que fazer e como fazer. Eu entendo que a mãe, ela é uma facilitadora dessa conexão entre a criança e a natureza. Mas eu queria que você me trouxesse ali dois polos. Quando a mãe deve ser essa facilitadora de conexão ativa e quando essa mãe deve ser a facilitadora de conexão passiva, ou seja, quando ela não deve interferir, ela não deve proporcionar, ela não deve direcionar. Me fala aí naquilo que você acredita, naquilo que você já estudou, a respeito dessas duas diferenças entre uma mãe, sempre pensando, claro, que ela é a facilitadora dessa conexão, mas uma mãe ativa, como fazer, o que fazer, e uma mãe passiva, como fazer, o que fazer. Eu acho que o primeiro lugar vai ser sempre, assim, eu acho que, não sei se sempre é uma palavra, mas assim, quase sempre estar na natureza de forma mais observadora. Porque a gente só vai descobrir o que encanta a criança e como facilitar de uma forma mais ativa se a gente observar de fato. Senão a gente vai estar só fazendo o que a gente quer e não o que a criança precisa, né? Então eu sinto que assim é primordial a gente ficar nesse lugar de observadora, mas uma observadora ativa e não julgadora, né? Porque a criança foi ali, fez alguma coisa, a gente já tá, não, essa criança não pode, vai cair. Eu brinco muito que, né, a criança vai tentar subir na árvore, não, 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 não sobe. Então assim, é ficar nesse lugar de observação. Eu sinto que esse é o primeiro lugar e é o lugar talvez mais importante e mais difícil da gente ficar, que é observar e permitir para que a criança reconheça os seus próprios limites, o quanto a natureza vai ensinar para ela. Então, na verdade, assim, a natureza é a mãe dela, deixa ela na natureza, você só tá ali, né, nesse lugar de proteção, de cuidado, claro. Mas eu sempre sinto isso. E quando a gente vai vir na Lagoa do Peri, né, aqui em Florianópolis, eu olho para as crianças e falo, agora elas estão em casa. Eles estão assim no colo da mãe, deixa ali eles brincando. Porque eu sinto que essa é a relação com a natureza, né? E aí eu sinto que quando a gente está nesse lugar da mãe que está em proporcionar de uma forma mais ativa, é quando essa mãe está conectada também com a sua criança. Aí eu sinto que é muito gostoso de estar assim num momento mais ativo, num momento que você não está só observando, você está interagindo, mas você não está interagindo como aquela mãe que não quer que a criança caia, ou que está assim só nessa proteção mais racional. Né, do que está acontecendo, ou será que vai chover? Será que. Né, nesse lugar assim de controladora. Mas nesse lugar de quem se encantou também pela natureza e tá ali num estado de encantamento. Então, muitas vezes eu tô com as crianças e eu olho alguma coisa assim, e eu pego aquela, sei lá, um graveto, uma pedra, e quando eu vejo, eu tô assim, apaixonada, encantada por aquilo. E aí chega uma criança, eu mostro, nossa, olha isso aqui, eu olho essa lagarta, olha onde é que ela tá, meu Deus. Então, mas é muito nesse lugar de alguém que se encantou por aquilo e não alguém que só quer ensinar o processo da lagarta, que tá ali, olha lá a lagarta, né? Trazendo a criança já pro racional para ensinar ela, né? A lagarta, olha só, ela vai virar isso, o nome dela é tal, né? Porque não tem nada a ver, assim, pra criança racionalizar aquilo, né? Então, eu sinto que quando a gente passa para esse lugar de estar num momento mais ativo, de proporcionar essa conexão com a natureza de uma forma mais ativa, tem que passar pelo nosso encantamento e não só pela nossa, né, assim, por querer ensinar para a criança alguma coisa em relação a isso. Pois é, porque, enfim, você também já trabalhou com mães diretamente uma época, né? A gente já conversou também, a gente já se conhecia nessa época. E eu lembro que quando eu trabalhava com as mães, tinha uma necessidade gigantesca de fazer a lição de casa perfeita, né? De dar conta do recado, no sentido assim de ser aquela mãe ideal, né? Onde você vai cercar todas as necessidades da criança, você ali, a mãe provedora de todas as experiências da vida daquela criança que aprende, enfim. E eu lembro que, quando eu também estava aí nessa época de estar trabalhando diretamente com as mães, que a angústia materna era gigantesca. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem esse poder, né? De estar lá proporcionando para as crianças uma vivência genuína e perfeita. A própria criança, sim, tem essa capacidade
de experimentar a vida de uma forma única, exclusiva, que não passa para ninguém, é intransferível. E essa intensidade que ela está vivendo lá, muitas vezes, eu diria, não tem nada a ver com a mãe. A mãe é a facilitadora dessa conexão, mas não é ela que vai colocar ali dentro daquela criança valores, que é claro, estão ali na cabeça da adulta, né, da mãe adulta, que tem essa necessidade de perfeição, não vai colocar ali essa intimidade mesmo de conhecer, né, a vida de uma forma em que a criança possa ali estar muitas vezes tendo a certeza do que é certo, do que é errado no caminhar dela. Enfim, a criança ela vive, né? Ela não raciocina, ela não fica ali com aquelas nuvens mentais, como a grande maioria das mães muitas vezes vive, né? De estar querendo proporcionar algo perfeito, né? Perfeito para os seus filhos. E essa angústia, ela precisa ser trabalhada. Porque enquanto essa angústia não for trabalhada, essa mãe não está entregue. Essa mãe não está presente. E aquela criança não está vivendo tudo que ela poderia viver, né? Por quê? Porque tem essa toxicidade ali da relação da mãe exigente, da mãe com a necessidade de perfeição, e a criança que sente, ela sente tudo isso, ela vai se questionar, muitas vezes até inconscientemente, o que ela não está fazendo para agradar a mãe dela. E isso tem muito a ver também com a relação da natureza, né? Porque nas trilhas, por exemplo, eu vejo muitas crianças, às vezes, agindo de uma forma em que ela está o tempo todo olhando para a mãe e para o pai para ver se tem ali a aprovação, né? Para ver se tem ali... será que eu estou fazendo certo? Será que era isso que era para mim estar fazendo? Será que é isso que a minha mãe esperava que eu fizesse? Né? E isso chega até a ser cruel. Porque, é claro, todas as relações humanas são complicadas, são intensas, não é nada fácil. Mas quando a mãe se percebe livre dessa necessidade de perfeição, de oferecimento para sua filha, para o seu filho, quando ela se vê livre desse sentimento de perfeição, a criança ganha espaço. E não só a criança ganha espaço, como a mãe finalmente consegue se conectar, né? Então, o quanto é importante observar para depois, se quiser ou não, fazer ali um direcionamento, oferecer uma atividade, enfim. Né? Como a gente precisa dar um passo antes e não um passo depois, né? Exatamente. E eu sinto que tem dois grandes riscos, assim, né? Um que é esse da criança ficar sempre com medo, ou de também chegar num momento onde a mãe, né, como subir na árvore, por exemplo, que pode ser um exemplo, né? A mãe ou o pai estão sempre ali, não, não sobe, não, você vai cair, não, não sobe, não, não vai. E aí, ao invés da criança reconhecer o limite que a natureza tá dando para ela, porque se ela tá livre, ela reconhece que, poxa, aquele galho ali, eu acho que ele é meio alto, eu não vou tentar dessa vez, porque né, a criança já sente, ela já sabe. Assim, se a gente deixa a criança livre, a gente vê como ela se relaciona com a natureza. E aí, o grande risco é da criança, então, ir porque a mãe tá puxando para um lado, então ela vai para o outro. Porque as crianças têm essa sede de liberdade, essa sede de, né, de brincar, de estar se relacionando com os próprios riscos, assim. Então, hoje eu até estava olhando um livro que eu tenho sobre isso, e aí essa questão me parece que me instalou, assim, de, né, ou a criança ela vai ficar mesmo muito ali procurando aprovação, ou ela vai para o outro lado, que também não é o equilíbrio dela em relação ao seu próprio ritmo, ao seu próprio limite, ao seu próprio corpinho. E aí fica nessa balança que não se equilibra porque existe uma figura que não está confiando em si e nem na criança, né? E eu sempre falo, nosso maior trabalho não é com as crianças, né? Não é com Elas as não famílias. precisam, na verdade, não precisam, né? E a gente não precisa pedagogizar essa relação mãe e filhos, principalmente quando a natureza está ali como um cenário, né? A partir do momento que ela é um cenário e que os atores são pais e filhos, mães e filhas, enfim, o roteiro ele se dá sozinho. Enfim, e aí falando em roteiro, eu lembro de arte. Lembrando de arte, eu lembro que você é fotógrafa. Me conta aí da beleza, essa beleza que as crianças conseguem ver e que muitas vezes os adultos se esquecem de ver.
esse olhar da beleza, da imagem, das cores. Traz um pouquinho dessa reflexão pra gente. Nossa, é incrível. Ontem ou antes de ontem, estava de manhã e a minha filha olhou para um sol assim que estava entrando numa parede e ela falou: Mãe, olha lá a luz. E foi a coisa mais linda, porque é uma coisa que, né, para um fotógrafo olhar a luz, sombra, tudo isso é algo que é assim, a gente aprende, né, a fazer isso. E para eles isso é inato, eles já estão olhando por onde que o sol está entrando, qual é o risquinho que o sol está fazendo, qual é a brincadeira da sombra. Isso já é tão natural deles que eu fico assim sempre extasiada assim quando eu vejo o que eles me trazem em relação a isso, né? A postura com que eles pegam as coisas para mostrar já é uma grande fotografia, né? Trazer tudo isso, as composições, as comidas de lama, tudo isso quando eles veem a beleza disso quando eles estão construindo e a gente é que às vezes fala, essa sujeira, né? Essa lama, essa e eles trazem essa beleza, eles olham para as árvores, né? E enxergam coisas, né? Enxergam objetos nas nuvens, nos gravetos das árvores que se encontram. E eu sinto que a maior inspiração, né, para um artista, assim, é olhar para o que as crianças estão olhando. Porque é ali que a gente encontra a beleza, a delicadeza, a sensibilidade de quem está com o olhar puro, de quem não está, né, tanto assim, vendo. Porque também tem uma questão que as crianças, quando vão crescendo com muito acesso às telas em si, assim, muita programação já de o que é a beleza, que não é a beleza da natureza, muitas vezes elas vão esquecendo de ver o quanto uma coisinha simples é bela. Então também tem acho que um convite para a gente, né, voltar a olhar para a natureza e convidar a criança, quando a criança já está, né, muito tempo focada em alguma coisa, né, num desenho, alguma coisa que tem cores muito fortes, voltar esse olhar, porque é nesse olhar que a criança, né, pode recuperar a qualquer momento, que a gente vai vendo onde está a beleza de fato, assim. E eu lembrei de uma coisa, não sei se cabe agora ou se eu deixo para depois, que foi uma pergunta que me fizeram assim, de como que eu ensino para as crianças as artes manuais, as coisas que eu faço. E aí isso também é bem legal, porque vem nisso do encantamento, assim, né? Porque eu não ensino nada, eu só, quando eu tô com muita vontade de fazer uma coisa, eu chego com aquilo, chego com lã, com fio, com graveto, ou a gente chega de uma coleta que a gente faz, assim, no quarteirão, tudo que encanta a gente põe num cesto, chega em casa, olha aquele cesto, e aí juntos a gente vê o que aquilo pode se transformar. Eu já vou pegando meus fios, fazendo as coisas. Então é muito legal, porque antes de apresentar qualquer coisa para a criança, a gente tem que ter a certeza de que a gente está encantado por aquilo, né? Que é uma coisa que passa pelo nosso coração e pela nossa vontade. Porque se tem alguém que não está nem um pouco interessado em artes manuais, mas quer ensinar para a criança a fazer o bonequinho do graveto, não vai colar, né? Não vai fazer sentido. Então eu achei bem legal isso, né? De como que você ensina para as crianças artes manuais, né? Não existe isso, né? Se a gente for começar a falar, né, sobre livre aprendizagem, a gente termina essa live amanhã, né? Vamos falar sério, né? Enfim, porque na verdade as crianças aprendem o tempo inteiro através dos seus cinco sentidos, né? Através do olhar, do tato, enfim. Não precisa de fato ninguém estar ensinando nada para ela. E outra, né? O que essa própria prepotência do adulto, né, de querer ensinar e achar que aquilo que ele tem para ensinar é extremamente mais importante. Pô, então quer dizer que não existe um respeito à ancestralidade? Não existe um respeito ao mundo pronto, né? Como o Merleau-Ponty falava, o mundo está pronto, a gente nasceu no mundo pronto. Só que o que você faz com esse mundo que aí está a grande mágica, né? Como é que você vai introjetar ele para dentro de você? Vai permitir com que a química interna aconteça, a mágica interna aconteça, e você devolva isso para o mundo, aí sim a gente pode ficar discutindo, enfim, aonde que entra ali a aprendizagem e aonde que entra a liberdade, né? Ou seja, se a gente pegar aí um histórico do ser humano que há pouquíssimo tempo colocou a sua bunda numa carteira e olhou para uma lousa e sempre aprendeu na natureza, né? Vou repetir. Sempre aprendeu na natureza, observando e vivenciando a natureza. Então, assim, é muita prepotência achar que... E aí eu estou falando de forma figurada, claro, que uma lousa tem muito mais a ensinar do que estar na própria natureza, né? Ou seja,
E é essa questão também, né, do adulto virar e falar, olha, agora nós vamos fazer uma atividade, vamos usar lá o graveto para transformar em bonecos, e aí você vai fazer um teatro, e aí você vai criar um roteiro, e aí você vai ser super criativo. E aí, de repente, a criança tá ali já há horas cavocando um buraquinho, cara, né? Que é só isso que ela tá fazendo, absolutamente mais nada. E ali no mundo dela, da imaginação, ela está criando muito mais e está sendo muito mais potente do que tudo aquilo que você gostaria de trazer para ela de forma didática, pedagógica, ou seja, você mata ali, né, a espontaneidade da criança, a mágica da criança. Então, eu acho que Exatamente. todo esse discurso que está tendo hoje em dia de criança e natureza é extremamente bem-vindo, extremamente enriquecedor, mas a gente não pode transformar também todo esse discurso que está chegando agora numa máquina automática, deixando as crianças de lado, como se só o adulto fosse capaz de proporcionar para a criança aquela experiência, né? Muito pelo contrário, a gente tem que sair de cena, né? A gente tem que sair de cena e deixar eles brilharem, né? Exatamente. E é muito. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu nunca consigo falar as frases do jeito que elas são, assim, né? Eu Não, já também não. trago a interpretação. Mas é que fala assim, né? Vocês querem tanto que as crianças amem a natureza, cuidem da natureza, mas vocês não dão tempo para elas amarem a natureza. E isso vale para tudo, né? Se a gente pensar, a gente quer crianças criativas, mas a gente não dá tempo para a criança criar. A gente quer crianças, né, que sejam curiosas e que sejam autônomas e que tenham, né, depois adultos. A gente quer que eles sejam independentes. Mas a gente não dá tempo deles experimentarem isso enquanto eles são crianças, né? Experimentarem o que eles são realmente. Então, depois a gente acaba exigindo que ame a natureza, que cuide dos animais, que seja criativo, curioso, mas a gente não dá esse tempo para eles onde a gente não está nessa intervenção, né? Onde a gente não está dizendo o que eles têm que fazer, onde a gente está, né? A criança ficou entediada, a gente traz algum elemento, alguma coisa para a criança não ficar entediada. E o quanto, né, o tédio e tudo isso que esse momento de pausa é o momento principal, assim, né? Extremamente importante. Enfim, até agora a gente ainda não falou ali da rotina da casa com a natureza. Quer dizer, falamos e não falamos, né? Mas enfim, você estava contando que você sempre sai para os bosques com as crianças, vai com uma cestinha, traz um monte de elemento. Me diga uma coisa, isso é uma rotina diária que você faz em casa? Como é que funciona aí essa questão de você sana diariamente essa questão da natureza com as crianças em casa? Conta um pouquinho pra gente. Então, de uns tempos para cá não tem sido tão frequente. A gente já foi muito mais assim de todo dia dar uma volta, nem que seja uma volta no quarteirão, assim, para dar uma olhada no que tem na árvore nova. Porque o legal de quando a gente está fazendo essas saídas é a gente ir ter alguns momentos em que a gente vai nos mesmos lugares e aí a gente vai reconhecendo junto com as crianças a natureza. Então, a gente sabe que tem uma árvore aqui perto que ela tem uma moreira, por exemplo, né? Que ela não tinha mais folha, ela nem parecia mais uma moreira e agora ela está carregada de volta. E as crianças olham para isso, né? Para esse ciclo, para esse ritmo que a natureza tem, já com esse olhar de quem está descobrindo algo novo, né? E eu não precisei falar nada, a gente só passou por baixo da moreira e eles perceberam que ela estava toda cheia de amora de novo. E então a gente tem assim, a gente tem lugares aqui que a gente vai para dar uma volta, para passear e a gente sempre vai. Quando eu esqueço o cestinho, a gente volta com o bolso carregado de coisinhas, assim, que a gente foi encontrando no caminho, e a gente volta e põe na nossa cestinha. E o lírio é um, assim, que é o menorzinho, né? Ele tem 2 anos, mas ele sempre pega uma pedra, assim, e ele anda com a pedra como se fosse a coisa mais preciosa que ele achou no mundo. E ele fala, mamãe, olha que precioso. E assim, quanto mais eu olho para aquilo, e também, assim, eu busco muito não ficar. Porque daí a gente pode ir para um outro extremo de, ai, olha que lindo, filha, pega, olha que florzinha, ai, olha essa pedrinha, ai, olha. E a criança nem tá olhando isso, ela tá olhando, sei lá, o negócio que tá girando ali, né? Então, eu tento tomar muito esse cuidado de também não ficar muito assim, ai, olha que lindo, ai, olha isso, olha aquilo, para que eles fiquem mesmo nesse lugar de liberdade, para que eles encontrem o seu encanto, e não eu ficar direcionando esse espaço. Então, eu sinto que o ideal são algumas vezes por semana, talvez 3 vezes por semana, a gente fazer essa coleta, que essa é da onde vem muita criação, assim, muitos dos trabalhos manuais, as coisas que eles criam, né, cidades que a gente cria de folhas, com os bonequinhos que eles têm, os animais que vêm brincar no meio das folhas.
Tudo isso é a partir dessas coletas que a gente faz e a gente busca, enquanto família, estar mais morando num lugar onde a gente possa abrir a porta e já estar com alguma coisa de natureza, assim, né? Esse tem sido o grande desafio dessa última casa que a gente está agora, que não tem isso, por mais que tenha o bosque na frente, a gente ainda sente que, né, a gente não pode ficar mudando o bosque, né? Fazer algumas coisas ali que a gente gostaria de fazer se a gente tivesse um quintal, né? Uma casinha para as crianças, de experimentações e tudo mais. Então, eu sinto assim que é muito de perceber o quanto as crianças precisam, porque muitas vezes eu percebo que para os menores a gente faz uma saída e eles já se nutrem muito e as coisas que a gente tem em casa, elas acabam proporcionando mais nutrição ainda. Então não teria necessidade de ir todos os dias para a natureza, porque às vezes é uma demanda que a gente não consegue, com 3 crianças, com chuva, com frio, com criança doente. Então essa autocobrança também não adianta, assim, né? É o que a gente consegue fazer nessa coleta, vai trazer os elementos para que a gente esteja conectado em casa também, criando, né, conectado com a gente nessas criações. E vamos lembrar também que, enfim, nós temos 4 elementos aí para trabalhar à disposição em casa praticamente todos os dias, né? O banho, tá ali na água, enfim, o fogo na base da vela, né? Ou seja, olhar para cima, ver os passarinhos. A gente que mora aqui em Florianópolis, a gente tem uma abundância, uma variedade gigantesca que é só abrir a janela, né? Mesmo lá no centro da cidade de Florianópolis, se você abrir a janela, você vai escutar passarinho, né? Enfim. Então, lembrar dessas coisas, né? Olhar o céu de noite. Muitas vezes a gente esquece que tem estrela. Então, assim, não necessariamente precisa estar saindo, mas tá lembrando, né? Lembrando, tirar um pouco as preocupações da cabeça, tirar um pouco as necessidades aí modernas de crianças pequenas, que muitas vezes eu vejo ali, que já tem cursos de inglês, cursos de informática, robótica, trocentas mil coisas que a gente quer projetar na criança para ela ser muito bem sucedida no futuro dela. Só que assim, o futuro dela é conquistado através do presente. E nesse presente a gente pode lembrar de muita coisa fácil, né, no nosso dia a dia. Exatamente. E sabe, eu passei uns dias na casa da minha mãe, em Curitiba, e ela mora num apartamento. E foi uma experiência super legal, porque aí eu tava ali com a página e tudo mais, e fiquei conversando com as pessoas dentro de um apartamento, o que que a gente ia conseguir fazer naquelas semanas. Então foi bem experimental. E foi muito legal. A gente descobriu um monte de coisa, né? Desde abrir os armários da casa, a gente plantou feijão, a gente viu o feijão germinando, que é tão rico, né? É uma sementinha que, de repente, ali em 2 dias ela começa a brotar. E é lindo ver isso. E aí a gente colocou, né, essas coisas de abrir, ver o que que tinha de semente, dar uma olhada no que podia germinar, abrir a janela, prestar atenção na respiração, que é outra coisa, né? A gente é pura natureza, né? A gente tem, assim, um universo inteiro. E aí a gente esquece de respirar, esquece de prestar atenção, fazer brincadeira com a criança, né? Peraí, como é que tá a respiração? E de repente também se dá conta, né, de que a gente está respirando muito rápido, muito devagar. A gente começar por nós, né, não pelas crianças. Começar a ter esse contato com o nosso corpo, passar um creminho. Eu passei uma atividade, esses dias ali fiz algumas semanas, de uma caixinha de sensorial, assim, onde a gente consegue, tem uma pena, vários elementos. Conta-gotas, algodão, coisinhas assim de natureza que a gente passa no corpo e vai sentindo a sensação, assim. Então a criança pode fazer isso nela, aqui em casa virou um fazendo no outro, que é um contato. Então a gente, né, pura natureza, se relacionando com a criança, que é pura natureza, ter essa caixinha que acaba trazendo essas possibilidades, assim, afetivas, mas de sentir mesmo. Por que a pedra é tão diferente da pena, que é tão diferente, né, do algodãozinho que a gente passa? E tudo isso vai fazendo um sentido interno, assim, né? Além do aconchego e do afeto, vai trazendo esses pequenos elementos para o dia a dia, que a gente não precisa ir muito longe para conseguir. A gente, né, eu vi ali na minha mãe, assim, quantas crianças, um condomínio cheio de apartamentos, cheio de criança. Né, assim, claro que a preocupação era não pula, não grita, porque eles acordam 5 horas da manhã e já querem brincar, e eu ficava, meu Deus, socorro! Mas era isso, né? Ter essas coisinhas pequenas que a gente vai descobrindo juntos como trazer, né? E assim, não tem fórmula, enquanto família que a gente descobre
quais são as coisas que a gente mais gosta enquanto família, né? De ter nesse espacinho onde a gente pode construir juntos, quais são as coisas que as crianças mais coletam quando vão para a rua e se encantam. Então, né, o segredo, talvez a fórmula é essa observação mesmo, distanciada, né? Eu acho que é a única coisa que quando a gente vai cabe fazer para todo trilhas mundo. aqui com as famílias, há a preocupação do que levar numa trilha, né? E muitas vezes eu falo que o que tem que levar é uma mochila vazia, porque você pode ter certeza que ela vai voltar cheia, cheia de tesouros, né? E permitir que as crianças tenham esses tesouros, não tem nada de errado. A natureza não é proibida, né? A gente tem que, isso daí é um paradigma que a gente tem que quebrar. As pessoas hoje em dia têm muito medo do que os outros vão pensar. Se a criancinha vai lá e quebra uma folha, né, quebra uma flor, cara, a natureza é extremamente abundante. Você não está criando um marginal, se a tua criança for lá e quebrar uma flor no meio da natureza, sabe? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito quem é o adulto, né? Porque é a gente que coloca um monte de limites e valores distorcidos de uma sociedade que está, assim, doente emocionalmente, que está com valores bem complicados e que a gente, enquanto adulto, enquanto mãe, enquanto pai ali, pessoas preocupadas que amam os seus filhos e que quer proporcionar uma vida muito gostosa para eles, tem que justamente pensar sobre essas coisas, né? O que realmente é importante, o que realmente vale a pena, né? O que realmente é valoroso? A opinião do outro, ou eu permitir que o meu filho possa estar ali pegando uma flor no meio do caminho, subindo numa árvore, mesmo que seja no condomínio, né? Ou seja, existem regras sociais, leis sociais, claro que existe, né? E claro que tudo também tem um limite, mas quem está em primeiro lugar ali, né? Essa relação de afeto, essa criança que está em pleno desenvolvimento e que tomara que ela esteja se desenvolvendo sempre junto de um elemento natural, né? Ou aquela criança que simplesmente vai acabar virando um robozinho da sociedade porque está tão distante, né? Tão distante de tudo isso que quando olha para uma floresta, como a Lúcia Helena sempre fala, né? Eu acredito que você também goste dela, enfim, que passe por uma floresta e só veja ali um monte de lenha para ser queimada, né? Ou seja, não consegue ver a beleza da natureza, mas não consegue ver a vida, apenas a utilidade. Então, para a gente não criar crianças ali utilitaristas da natureza, que a gente possa estar criando crianças apaixonadas pela natureza, a gente precisa, enquanto adulto, estar fazendo ali essa facilitação, né? Muitas vezes no silêncio, a facilitação do silêncio, mas estar ali, né? Que isso é muito importante. Nicole, olha só, 1 hora já. Então, agora o restinho é tudo seu. Eu quero que você traga aí, enfim, a sua mensagem, os seus recados. Conta pra gente dos próximos planos. Não sei se você já pode falar do projeto novo. Traz aí as novidades. Fica à vontade. Ai, obrigada. Então eu agradeço muito, assim, tem sido muito gostoso fazer live, conversar e poder sentir. Eu sinto muita falta dos contatos, assim, de tomar café junto, de fazer coisa junto e tal. Nosso Mas café muito gostoso. tá demorando pra sair. Mas é muito Desde gostoso porque a janeiro a gente gente tá fala. tentando, gente. Hã? Nossa. Mas é gostoso porque a gente fala de coisa que é muito encantadora pra gente, assim, né? Que é muito real, muito verdadeira. Então, eu sinto que isso flui de um jeito muito legal. E é isso, né? O trabalho não é com as crianças, é esse encantamento todo, toda essa beleza no contato com a criança vem muito do adulto, né? Eu fui essa mãe que no primeiro filho fez o checklist de mãe perfeita, assim, né? Eu falo que até a minha segunda filha nascer, eu nem sabia de problema de maternidade, de nada. Pra mim, eu tinha feito assim tudo, parto, amamentação, nananana. Aquela a alimentação, BLW, um monte de coisa, assim, mais que eu achava. Fiz tudo. Aí a Brigitte nasceu e me deu uma rasteira, porque nunca mais a vida foi a mesma, né? Com 2 filhos pequenos e tal. Mas foi isso que trouxe a potência de entender sobre liberdade, porque senão eu estaria, né, presa num papel de como ser mãe de um jeito perfeito e não uma mãe livre que consegue encontrar o seu próprio encanto. E porque muitas vezes eu me sinto, né, eu quero fazer as coisas,
E as crianças só vêm junto. E isso é muito gostoso, porque eu tô fazendo algo que eu tô encantada, né? Algo que é importante para mim enquanto pessoa. E eu sinto que essa é a maior mensagem, assim, de todas, é a gente encontrar qual é o prazer que a gente gosta, o que que a gente quer fazer com as nossas mãos, e que nisso as crianças podem se aconchegar também. E não o que que a gente quer apresentar para as crianças, ensinar para as crianças, mas o que que nos encanta, o que que traz essa, que enche o nosso olhar de beleza, assim, né? Se é brincar com, né, esse brincar que pode ser o cozinhar, que pode ser o plantar uma florzinha, que pode ser qualquer coisa, um desenho. O que que a gente faz com as nossas mãos que traz esse encanto para nós? Porque às vezes é só a gente recuperar isso, que a gente deixou, às vezes, lá paradinho, mas que quando a gente recupera, a gente sente essa grande potência, assim. Então, sinto que esse é o caminho mais gostoso de trilhar, redescobrir os encantos. E os próximos E passos? o próximo passo é que a gente está para construir um clube para todos que são apaixonados assim por natureza e que querem conhecer um pouquinho mais desses fazeres manuais, porque muita gente acabou perdendo esses fazeres manuais e agora quer retomar. Então esse clube vai trazer um pouco disso, um pouco de natureza, né? O Clube Natureza vai trazer um pouquinho de natureza, vai trazer um pouco dos saberes manuais e a gente vai ter trocas, assim, uma grande comunidade para a gente se apoiar enquanto pessoas que querem se reencantar por alguma coisa, mas também às vezes nem sabem pelo quê, mas que querem trazer isso para casa, né? Ou para a escola. Tem muitos educadores também que estão levando isso para as escolas e tem sido muito legal, porque são educadores que estão buscando Uhum. formas mais afetivas de estar em sala de aula, de estar no jardim, de estar com as crianças. E de uma forma mais também mais presente, mais libertadora, não tão, né, cheia de regras. Uhum. E tem sido bem legal olhar para tudo isso e ter os retornos. Então, eu fico bem grata. Essa é uma reflexão bacana também, porque, enfim, a gente acabou não falando desse assunto especificamente, né? O curso Rodas da Natureza, que é do Trilha de Criança, Sim, 50% é de educadores e 50% é de pais. é E o incrível, né? quanto isso é legal também, né? De ver que o educador está querendo levar isso para dentro da sala de aula. E isso é muito rico também. Mas eu acho que isso fica para uma próxima live, né? O que você acha? Então, vamos fazer mais. Vamos! Com certeza. Então, Nicole, ó, meu super obrigado. Muito gostoso te ouvir. É muito gostoso estar refletindo com você aqui de coisas que realmente dá brilho nos nossos olhos, né? Um tesão mesmo, vamos falar essa palavra, já que não tem criança perto. Enfim, e é isso, cara. Só desejo que você, em mais um mesinho, vá para 100 mil, né? E aí 150, e aí 200, porque, cara, o quanto mais essa mensagem chegar no coraçãozinho de mãe e de pai, eu tenho certeza que é por aí que a gente pode ver mudanças, né? Pelo adulto, não é pela criança. Exato. E a E gente vai junto. A gente vai obrigada. junto, crescendo e semeando. É isso aí. Obrigada, obrigada mesmo. Prazer Obrigada. imenso. E até uma próxima, então. Um beijo. Só lembrando que vai ficar no ar e no canal do YouTube. Beijão para vocês.